Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wellness Club Podcast. Um podcast que fala sobre nutrição e saúde muito além do que está sendo dito. E eu já quero agradecer a nossa patrocinadora, a Alma Leve, aquela loja linda que fica no Shopping Leblon. Lá você vai encontrar um mix de produtos maravilhosos, vegano, que vão trazer muita saúde para você, que vão deixar o seu dia a dia muito mais leve. E todo ouvinte nosso tem cupom de desconto no site, no Instagram e na loja física. E a nossa convidada de hoje, maravilhosa, é a nutricionista que vai falar sobre nutrição integrativa, doenças autoimunes. Eu tenho certeza que você vai amar esse conteúdo. Muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, meninas. Obrigada. Fernanda, pé na porta para os íntimos. Gente, a pessoa já começa com essa fama, né? Que medo. Mas, enfim, obrigada a todos. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Eu espero poder aí fazer um podcast bem legal com vocês. Hoje vai ser aula. E pra gente agradecer Adoro. já a aula, a gente tem um presente pra você. Ai, gente, adoro A recebidos. nossa patrocinadora. Espero que goste. Muitas gostosas. Aproveitando, meus pacientes sabem que eu amo a loja, então, assim... Ah, então tá tudo certo. Recomendado. Então, em casa. Super! Que Você bom. começa ali? Vamos começar. Então, Fernanda, Vamos conversar. vamos começar. Vamos começar. Então, Fernanda, você fala muito sobre doença autoimune, a nutrição, a importância dos alimentos no tratamento de doenças autoimunes. Então, conta pra gente o que é uma doença autoimune, como é que ela se manifesta, quais são os sintomas. Vou tentar explicar de uma forma fácil, porque, assim, nem pessoas que são da área vão assistir, então só para todo mundo entender. Quando a gente fala de uma doença autoimune, a gente está falando de um estímulo que acontece no nosso corpo. Esse estímulo pode ser interno, um hormônio, uma substância, ou externo, um trauma, um tipo de alimento, e ele vai desencadear uma reação inflamatória, normalmente, tá, gente? Modulada pelo intestino, e que, consequentemente, vai ativar o nosso sistema imunológico, e como ele fica um pouco perdido, porque a gente tem essa inflamação ali no corpo, ele acaba nos atacando. Então, a base de uma doença autoimune é essa, é a produção de anticorpos para as funções do nosso próprio corpo. E aí depende de qual doença autoimune a gente vai estar falando aí. Então a gente vai ter um efeito externo, uma causa externa, que vai gerar como se fosse os nossos próprios soldados de defesa combatendo nós. Exatamente. O termo, né, a terminologia que a gente usa muito são os gatilhos. Gatilhos. Então, a gente tem gatilhos físicos, químicos, biológicos e emocionais. Emocionais é interessante, né? Porque Muito. pouco se fala. O Sim. que a gente pode botar, assim, como se fosse uma listagem rápida? Claro. Do que você mais vê na sua prática de consultório, como esses gatilhos emocionais. Porque a gente vê muito alergias, intolerâncias, A coisa física. genética, Aham. a manifestação física. E pouco se fala, né, desse emocional. Quando a gente fala em gatilhos emocionais, a gente está falando de vários pontos, tá, gente? Então, assim, pode ser um trauma infantil que você acaba manifestando numa doença na vida adulta. Pode ser um acontecimento pontual, por exemplo, um assalto, uma discussão mais encalorada no trabalho, uma demissão, uma perda de um ente querido, a perda de um bichinho, por exemplo, ou alguma situação que te gere um mecanismo de estresse e esse estresse não foi bem administrado pelo seu corpo, nem pela sua psique, né? Nem pela sua cabeça. E do âmbito físico, assim, vamos botar assim, visível. O que a gente consegue elencar como... isso é batata de ser talvez um sinal de uma doença, um sintoma. Por exemplo, erupções de pele, aí você... Para uma doença autoimune, a gente não tem sintomas muito específicos. Por isso que é tão difícil você identificar ali o perfil de uma doença autoimune. Porque você pode ter de sintoma desde uma enxaqueca até uma diarreia crônica, Então não é de fácil percepção. Depende muito, tá? Porque, assim, quando a gente fala da prática clínica, a gente tem que levar em consideração todos os sintomas do paciente para um médico poder chegar a esse diagnóstico e aí começar o tratamento. E quando a gente vê os sintomas, é o que a gente sempre fala, a clínica sempre é soberana, né, meninas? Então, o paciente tem problema intestinal, o paciente tem uma dermatite, o paciente tem um sobrepeso, você vai somando aquilo tudo, associado com exames, tá? Por favor, gente, tem que ter exames bioquímicos, de imagem, enfim, por aí. E aí, consequentemente, o médico fecha o diagnóstico. E tem um fator genético? Tem.
Tem fatores genéticos. Acho até legal pontuar isso, porque o que acontece? Hoje, quando a gente fala de nutrição e medicina integrativa, a gente tem 2 pontos importantes: a genética e a epigenética. Então, só para vocês entenderem, genética é a informação que a gente nasce, a informação genética. Você nasce com ela e morre com ela. A epigenética são os gatilhos que eu falei. Então, esses gatilhos, eles podem ser físico-químicos e biológicos e vai ser basicamente o estilo de vida. O paciente que tem um estilo de vida melhor vai ter menor manifestação desses genes, em contrapartida daquela pessoa que tem um estilo de vida ruim ou sedentário, enfim, não é tão bom. A manifestação genética ela pode acontecer de forma mais exacerbada ou de forma mais certa, né, ali de acontecer. Então, pessoas que têm um estilo de vida mais, vamos botar assim, não tão benéficos, pode ser que tenha ali nos genes dele uma doença autoimune que vai se manifestar. Com certeza. E tem alguns hábitos, por exemplo, que você fala assim, uma pessoa que tá ali cumprindo com essa listinha de hábitos, é bem provável que se estiver ali no DNA dela, ela possa vir a desenvolver essa doença autoimune? Vou usar o meu exemplo, tá? Eu já fiz exames de genética para investigar N doenças diferentes. E você tem ali alguns pontos importantes que você precisa sempre controlar. Então, por exemplo, o sedentarismo é um deles. Tem que praticar atividade física. Ponto, gente, não é discutível, tá? Segundo ponto, a alimentação, né? Ali a gente tem que trabalhar com uma alimentação equilibrada para cada pessoa. Na verdade, óbvio, todo mundo sabe que tem que comer legumes, verduras e frutas. Isso não é um mistério. Mas para você, o que para você é melhor nutricionalmente falando? Mas aí, dentro dessa parte da nutrição, entra algum tipo de discussão, por exemplo, low carb, cetogênica? Você tem esses direcionamentos ou é uma nutrição saudável? Frutas, verduras e... Um tipo de dieta específica para cada? Tem. Essas dietas específicas, elas precisam acontecer até para a gente ter uma forma de tratamento do paciente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de doença autoimune, eu estou falando da exclusão de determinados alimentos que vão, com certeza, piorar os sintomas, por exemplo, daquela doença autoimune. Vai ser para todas as pessoas? Não necessariamente. Mas quando a gente estuda alguns protocolos, inclusive internacionais, para tratamento de doença autoimune, de questões ligadas à dieta, você tem ali alimentos que, de forma geral, vão piorar esse quadro de autoimunidade. Tem como você citar algum alimento e uma doença específica? Vou dar uma explicação breve, tá, gente? Quando a gente fala de doença autoimune, eu tô falando de redução do consumo de lectinas, tá? Lectinas são substâncias, na verdade, de origem vegetal, vamos colocar assim, que quando você consome nos alimentos, e são alimentos saudáveis, tá? Por exemplo, berinjela, tomate, elas têm ali a lectina, elas podem piorar o quadro de doença autoimune. Mas isso a gente tem que levar em consideração se a doença está ativa ou não. Porque paciente que está, por exemplo, em remissão de uma doença autoimune pode consumir esses alimentos com moderação, né, com uma dieta controlada, sem ter o malefício. Agora, eu tenho um paciente que ele está com quadro de doença autoimune ativo, a gente tem que dar uma segurada nessa ingestão. Eu fico confusa. Na verdade, eu confundo a doença autoimune com a alergia alimentar. Tá. A doença autoimune, ela não é uma alergia alimentar. Não é. Tá. Vamos lá, pra gente entender. Alergia alimentar e intolerância alimentar são coisas diferentes, tá, gente? A alergia sempre vai ser mediada, sempre vai acontecer por conta de uma fração proteica, ou seja, aminoácidos. Uma intolerância alimentar é um mecanismo que o seu corpo não consegue digerir determinado alimento. Então, por exemplo, você pode ser intolerante à lactose, mas você não é alérgico à lactose, porque lactose não é um tipo de proteína, né? Lactose é um carboidrato. Então, você pode ter uma intolerância à lactose no sentido do tipo, eu não consigo digerir a lactose, mas eu vou ter uma alergia à caseína, que é a proteína do soro do leite. Mas uma doença autoimune pode fazer uma pessoa não conseguir digerir a lactose.
Depende da doença que a gente está falando. Tá. O que vai acontecer? A intolerância ou a alergia alimentar, ela vai aumentar o grau da doença autoimune e não necessariamente causar a doença autoimune. Então ela é um tá? potencializador. Uma pessoa que já descobriu ali que tem uma doença autoimune, ela tem que prestar atenção para não cair também num quadro de alergia alimentar que vai piorar o caso dela. Porque normalmente a doença autoimune, gente, ela se manifesta por um intestino que não está regulado também, né? Tem essa relação. E aí, quando você fala de um intestino que não está regulado, você fala da produção de anticorpos que não está regulada, e aí você vem num efeito meio que cascata, né? Vai tudo em cadeia aí. E quando a gente escuta autoimune, muitas pessoas já pensam, já fazem esse link, né? Praticamente direto com tireoide. Tá. Porque, não, eu tenho uma doença autoimune, já pensa logo de tireoide, sendo que a gente sabe que existe outras. Sim, muitas outras. Voltando-se para a tireoide, o que a gente pode falar hoje de clínica, do Hashimoto, desses comportamentos que afetam aí o metabolismo das pessoas e como é que você tem tratado eles na prática clínica? Então, vamos por partes. O Hashimoto, ele é a doença, vamos botar assim, que ele é a doença, uma das doenças autoimunes ali da tireoide. Tá. E é quando a tireoide, ela funciona abaixo do esperado, né? Vamos colocar dessa forma, porque você tem quando a tireoide funciona demais. Sim. Quando a gente pensa no Hashimoto, a gente tem muita relação com a questão emocional, tá? Porque quando a gente estuda toda essa questão dos traumas, da medicina comportamental, de como o corpo manifesta uma doença, a gente está, sim, falando de uma questão de traumas. Então, normalmente, uma pessoa que tem o Hashimoto, uma pessoa que abre esse quadro de doença autoimune, ela vai ter traumas relacionados a situações em que ela não se expressou, ou traumas que ela não pôde fazer o que ela queria. Então, esse é um ponto interessante da gente levar em consideração. Só que, assim, o Hashimoto tem outras questões, é o que a gente fala de outros tipos de diagnóstico. Então, aí tem que ver se o Hashimoto da pessoa aconteceu pós uma gestação, no caso das mulheres, se o Hashimoto aconteceu porque... E diga-se de passagem, só um parênteses aqui, tá, gente? A doença de Hashimoto, ela é muito mais comum em mulheres, tá? As doenças autoimunes, de forma geral, são mais comuns em mulheres por conta do estresse. O estresse faz com que a mulher seja mais suscetível às doenças autoimunes e, consequentemente, apareça mais, né? A mulher está mais estressada, a mulher ela tem mais alteração intestinal, a mulher ela tem mais alteração gástrica. Alteração hormonal também. É isso que eu ia falar, o ciclo menstrual da mulher. É isso que eu ia perguntar. O ciclo menstrual da mulher influencia porque essas mudanças hormonais podem atrapalhar algum tipo de metabolismo, é isso? Não é que eles atrapalhem, é porque, assim, pensa que o homem... Ou ele tá de bom humor, ou ele tá de mau humor, né? Ele é estável, né? Ali, ó. A mulher, não. Ela acorda feliz, aí começa a ter uma alteração dos hormônios, aí daqui a pouco ela tá puta, aí daqui a pouco... Ih, gente, falei puta. Tá em casa, Fernanda. Daqui a pouco eu tô rosa. Aí, daqui a pouco, ela tá feliz de novo, aí ela quer se estressar, aí ela se estressa no trabalho, aí ela quer um chocolate, entendeu? É esse tipo de alteração. Mas voltando pro Hashimoto. Sim, senhora. Porque muitas pessoas ficam falando, tô em cima do peso, tireoide, né? Tudo gente. é tireoide, né? Então, voltando pro Hashimoto, a gente aprendeu aqui agora que Hashimoto é quando a gente tem um funcionamento abaixo do esperado. Teria elementos, primeiro, sinais e sintomas que a gente consegue começar a levantar nossa anteninha e falar, talvez eu esteja com Hashimoto? E outra, qual é a clínica, qual é o tratamento mais adequado para uma pessoa que já recebeu ali o cartão de que tá com a doença para começar a vigiar? Tem apoio médico, tá, gente? Porque, assim, normalmente quem tem uma alteração de tireoide precisa de um médico junto. Tá. Então, assim, seja para tratar os hormônios, porque aí tem paciente que precisa entrar com reposição dos hormônios tiroidianos para melhorar essa conversão, seja uma vitamina, um exemplo clássico. Mulher, de novo, tem muita deficiência de ferro, até por conta do ciclo menstrual. Essa deficiência de ferro faz com que a tireoide funcione abaixo do esperado, porque o ferro é essencial para a conversão dos hormônios de tireoide. E aí, se eu tenho uma deficiência de ferro, como é que eu vou converter esses hormônios? Já abre um quadro, pelo menos, de hipotireoidismo. Então, por exemplo, uma possível pessoa anêmica já é uma antena que levanta. Já é uma antena que levanta. Quais outras? Queda de cabelo, unha fraca,
Uma prostração, não é cansaço, tá, gente? As pessoas confundem muito isso. Cansaço de tive 30 atividades no dia e no final do dia eu tô cansada é uma coisa. Agora, a pessoa que não tem energia, às vezes, nem pra ficar sentada no trabalho, é diferente. E isso é uma questão, esse nível de cansaço exagerado. E eu sou uma pessoa, por exemplo, que já recebeu ali meu cartãozinho, já comecei o tratamento com a medicação. Certo. Sobre alimentação, o que eu posso fazer para auxiliar nesse tratamento medicamentoso? Vai depender muito do estado em que você tá. Se você é aquele paciente que já tá mais equilibrado, teu Hashimoto, e aí o Hashimoto é um dos diagnósticos, além da parte clínica, é também a dosagem de anticorpos, né? Anticorpos antitireoidianos. Se aquilo ali tá equilibrado, você basicamente tem que tirar alguns alimentos mais inflamatórios para você. Na minha prática clínica, aí eu falo na minha prática, tá, gente? Não estou falando dos outros profissionais. Mas na minha prática clínica, é nítida a diferença de pacientes que a gente consegue com redução de açúcar, com redução da ingestão de glúten, com redução da ingestão de proteína do soro do leite, não é lactose, porque tem uma diferença aí que eu já falei antes. Alguns pacientes sentem diferença no consumo de alho por ser muito fermentativo a nível intestinal. E aí, consequentemente, essa fermentação piora o quadro de anticorpos e vai nessa sequência. Eu posso fazer uma pergunta meio... Fácil. Fora do roteiro? Medo, Paulo. Não, tá dentro do contexto, mas é que não tá aqui no roteiro e que eu fico pensando. Muita gente defende ou detesta glúten. Vou botar aí, glúten e derivados de leite em geral. Se a Fernanda tivesse que botar na história da humanidade ou tirar da história da humanidade como se nunca tivesse existido o pão e os derivados de leite. Tá. Eles realmente, assim, não são tão legais e a gente não precisaria deles? Ou realmente são pessoas que são mais sensíveis que têm que se precaver? Isso é bom. Isso é bom, peraí. Peraí, meu povo. Fez sentido? Fez super sentido. Porque tem muita gente que levanta a bandeira... É tipo 8 ou 80, entendeu? O mundo vai acabar porque, ai meu Deus, comi uma fatia de pão. Não é assim, tá, gente? Calma, não é o apocalipse. Porque tem argumento pra todo lado. E assim, eu fico pensando, se a gente nunca tivesse posto na nossa alimentação glúten e lactose, será que o mundo acabaria todas as alergias respiratórias do mundo? Será tipo assim... Não. Até porque, olha só, boa parte da permeabilidade intestinal é causada pelos junk foods, né? Pelos hambúrgueres, batatas e biscoitos e açúcares da vida. Só que o que acontece? O trigo, e isso é real, tá, gente? O trigo refinado de hoje não é o mesmo trigo de 50 anos atrás. E faz diferença. Para vocês entenderem, tá, gente? Glúten é uma proteína, por isso que você é alérgico ao glúten, tá? O glúten é a junção ali de frações proteicas promovendo essa alergia. O nosso corpo, ele teoricamente não serve para digerir o glúten. E quando a gente fala de um glúten mais industrializado, pior ainda. Por isso que tem casos assim, o paciente comia pão plus vita todo dia. E aí, ele foi para a Itália, comeu uma massa e não sentiu nada. Por quê? O trigo é diferente. O tipo de fermentação. Exatamente. De água, a fermentação, o tipo de semente, o refino. Eu vi um vídeo, só pra complementar, assustador, de uma menina que era padeira. Ela era alemã. Nossa, padeira. A menina era padeira. E ela tinha aquela que ela chama de aquela massa primordial, né? Que é a fermentação. É massa base. Massa base. Negócio assim, eu sei. E ela fazia o pão dela. E a menina era dessa finura. E a menina fazia o pão dela sempre. Garota comia pão dá com rodo. Magra. Garota, ela foi passar 30 dias nos Estados Unidos. Tu tem que ver a foto da garota. E ela foi com a família, ela falou assim, eu sou super chata com a alimentação. Mas a gente buscou comer saudável, só que ela comeu as massas da viagem. Claro. A garota voltou com a barriga distendida. E ela começou a ficar famosa porque ela fez essa comparação. Aí ela falou assim, vou fazer um teste. Eu realmente posso ter engordado, ter distendido a barriga da viagem e tudo certeza, mais. Ou pode ser uma reação. Aí ela fez um teste meio drástico. Eu acho que foi assim, 5 dias, 10 dias, que ela manteve meio que o mesmo gasto, o mesmo consumo calórico, mas ela continuou, voltou a comer o pão da fermentação dela, que ela fazia o próprio pão. Cara, a barriga dela, 5 dias depois, assim, ó. É isso. Assustador. E fora que assim, gente, um parênteses aqui, tá? Internet, não dá pra acreditar tanto, mas assim, eu fiquei impressionada. Não, eu acredito. Ainda mais falando de comida dos Estados Unidos, tá, gente? Porque aí tem outras questões, os aditivos alimentares. Não necessariamente é o trigo, né?
sei lá, a maior parte das comidas americanas, dos restaurantes americanos, de qualquer coisa que você coma lá, vamos combinar que a verdade é essa, tem muito sódio, tem o glutamato monossódico, que é ver um negócio que é batata para distender, gente, é glutamato monossódico. O que é o glutamato? É o apurador de sabor. Uhum. Ele é péssimo, péssimo. É o sachêzinho do miojo. É isso aí, ó. É isso aí, eu não posso falar marketing, mas é esse pozinho aí, o pozinho de pirlim-pim-pim. Não é, gente? É o que dá o tchan. É o que é? Merda de chama. Mas pode ser também... tudo bem. Pode ser o aditivo daquele alimento, mas pode ser também um tipo de trigo que de lá Sim. e ela não está acostumada a digerir, como ela estava, tipo assim, ela acostumou o intestino dela a digerir aquele glúten que ela estava preparando. Aí quando comeu algo Fora diferente, a fermentação, tá, meu amor? Uma fermentação lenta, você diminui o teor de glúten porque você está quebrando proteína. Mas voltando à pergunta, se a gente pudesse tirar da história da humanidade o leite... Eu não tiraria. E o glúten para salvar a humanidade de alergias. Você tiraria ou não tem tiraria? muita coisa para salvar a humanidade antes disso. Então não é todo esse mal. Não, eu acho que assim, você tem que ter bom senso, tá? Se você gosta muito de um pão, de verdade, come um pão francês que vai ter menos aditivo químico, menos ingrediente do que um pão de forma, atualmente. Você pode pedir um pão de fermentação natural, que também é excelente. Então, assim, não acho que seja esse o problema. O leite é um ponto importante, porque, assim, ele é naturalmente mais alergênico por conta da proteína, não da lactose. Mas, assim, a vaquinha é a vaquinha feliz? Porque hoje em dia as vaquinhas não são felizes, entendeu? As vaquinhas estão numa produção em cadeia surreal e isso gera alergia. A qualidade do alimento diminuiu. Tanto que se a gente parar para pensar, como nutricionista, você não consegue suprir a necessidade nutricional de um paciente só com alimento. Por isso que entraram os suplementos na nossa vida. Então, falando sobre o Hashimoto, um paciente chega pra gente com Hashimoto. A fase da doença vai determinar o que a gente pode tirar, o que a gente pode colocar na dieta dele. É isso. Então, tipo, não é tipo um carimbo de, você tá taxada a nunca mais comer pão. Não, a nutrição, ela tá muito 880, entendeu? Ame ou deixe. Calma, gente, o mundo não vai acabar por causa disso. Volto a repetir, falta bom senso da pessoa que está elaborando ali a dieta e da pessoa que vai executar. Você tem que ter essa noção, entender a demanda do teu paciente, porque não adianta. O paciente ele pode ter uma doença autoimune, mas se ele não conseguir seguir a tua dieta, meu amor, não vai adiantar nada, né? Sendo bem prática. Então, assim, tem que ver o que vai caber ali, entendeu? Sim. E você falou que a maior parte das mulheres é que são atingidas por essas doenças autoimunes. Sim. A fibromialgia também entra aí. Entra. O que é a fibromialgia? De forma geral, gente, é tipo uma inflamação realmente das articulações ali. E aquilo ali causa inchaço, causa uma dor desconfortável. E você tem ali as consequências desse processo. Mas que eu realmente não sei o que é fibromialgia. É como se fosse uma Você não consegue fazer o movimento, tá? Você não consegue fazer os movimentos articulados do teu corpo. Por N questões, tá? Mas isso também tem a ver com a questão Ele tem um tropismo ali, né? As doenças autoimunes, elas são piores nas mulheres. E volto a repetir, por conta do estresse, alteração hormonal, piriri-pororó. Né? E aí entra filhos e família, e trabalho, e administração de casa. Mas, por exemplo, aí pensando, não sei nem se é contrassenso ou aquela história de um estresse controlado, né? O exercício físico, por exemplo, ajudaria a fibromialgia? Então, aí sim, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que você tem o estresse da vida, já foi comprovado que o exercício físico ele promove benefícios, apesar de ser o estresse da musculatura, mas ele promove benefícios tanto na parte de regulação hormonal quanto no alívio do estresse propriamente dito, no controle do cortisol. Então, uma forma benéfica aí da gente controlar esse estresse descontrolado do nosso corpo, nos auto-atacando, se é que tá certa essa colocação, Adoro. É você botar um estresse pensado. Exercício físico, talvez banho gelado. Certeza. Banho gelado, com certeza, porque a gente vai trabalhar ativando o nervo vago, que aí já pega uma outra vertente. Sauna, talvez, né? Sauna, normalmente eu indico a sauna seca, porque aí a gente já tá falando de um assunto de contaminação por metais pesados, que tem uma questão também. E hoje em dia é muito comum, né? Sim. Tipo, você tem toda uma linha
linha de cosméticos sem alumínio, sem isso, sem aquilo. Eu, particularmente, uso, eu gosto. E sim, as pessoas estão cada vez mais contaminadas, né? Isso você dosa. Isso não sou eu que estou falando aleatoriamente, Exame não. de sangue, tranquilamente, Você consegue. dosa. Tava aqui, gente, antes de começar o podcast, a paciente me mandou o exame, o alumínio dela tava em 10. O meu tá alto também. Então, querida, Aqui vamos é aquela lá. abrindo o exame de sangue, Cadê? né? O meu tá alto também, o meu tá bem alto. Então, assim, Mas é desodorante. é desodorante com alumínio. Cara, mas eu vou te falar, aquela que mudou o assunto completamente. Eu não me dou Assim que é bem. bom. Eu não me dou bem com desodorante. Não fica, gente. Ou seja, ela fica com CC. É isso aí. Não é, gente? Não fica. Então, vamos lá. Não, Já mas- fiquei muito fedorenta. cara. Tem um bonito, que é um cristal, molha o cristal, passa aqui. Ah, não fica. Não, esse Crystal, ele funciona pra mim, tá? Mas como é que ele funciona? Tem todo um rolê. Eu passo um roll-on, depois eu até... Tá aqui, eu ando com ele na bolsa, tá, gente? Porque ninguém merece ficar fedendo. Mas, enfim, mas não é? Eu passo esse roll-onzinho sem alumínio pra depois passar o Crystal. Por quê? Ele é duro, ele é horroroso, machuca, entendeu, gente? Ah, pedra É uma pedra. pedra, parece uma pedra de sabão, sal, sei lá que merda que é aquilo. Mas aí segura, tá? Mas realmente... Ah, segura mesmo? Segura Juro! pra correr Ó, na academia. Cheira aqui. Ai, gente, fica tudo muito bonito na indústria. Não, na teoria tudo é lindo, amor. Por isso que eu tô falando que tem que ter o bom senso. Na prática é diferente. Aí agora eu vou te pegar nessa história de bom senso. Ih, lá vem. Hoje eu tô inspirada. Ai, meu Deus, logo com quem? Açúcar. Ih, ó, o que Tem como ter bom senso com açúcar? Meu amor, açúcar é ruim, ponto. Açúcar é ruim. Ai, mas é o açúcar de coco. Amor, é açúcar, ponto. Ai, Fernanda, você não consome? Consumo, moderadamente. Volto a repetir, o mundo não vai acabar porque você, sei lá, eu adoro bolo, gente, adoro bolo. Só que eu compro bolo sem glúten e sem leite porque eu realmente passo mal. Só que tem açúcar. Alguma coisa tem que ter no raio do bolo. Eu como bolo com açúcar. Morro por causa disso? Não, mas é uma coisa que eu como todo dia? Também não. Mas se a pessoa que Você tivesse que escolhe. tirar, assim, por exemplo, ali tirou o leite, por causa da caseína. Certo. Vamos supor que eu quero tirar o açúcar. E o Gustavo, que tá aqui com a gente, quer tirar o glúten. O Gustavo. Nosso querido Gustavo. O que a gente, assim, se tivesse que escolher um dos três, quem a Fernanda tiraria? Depende da pessoa. Sempre vai depender da pessoa? Sempre vai depender da pessoa. Um diabético tem que tirar o açúcar, mas talvez não precise tirar o glúten. Eu até tiraria, tá? Porque glúten implica em comer carboidrato pra cacete. Mas depende. Eu nunca crio um padrão, gente, porque não dá pra ter padrão com o ser humano, cada um é único. E você acha que aquelas substituições valem? Quais? Por exemplo, eu vou... Adoçante? Adoçante, docinho fit, tâmara. Porque aí, a minha pergunta... Brigadeiro de tâmara não é brigadeiro, tá, gente? Então, só pra constar. A minha pergunta vai um pouquinho além das substituições calóricas. Pensando agora em índice glicêmico. Tudo vai dar pico. Sim. Se a gente tá pensando em pico de índice glicêmico, tudo vai Uma dar pico. tâmara tudo também, vai dar uma vale. fruta vai. Mas aí depende do que você tá junto. Como é que a entendeu? Fernanda, nutricionista, Eu chega sempre assim, associo, gente. come o chocolate e deixa essa história de tâmara pra lá. Isso. Ou não, vamos tentar modular ali o seu paladar, uma coisinha comendo Depende também. Eu acho que assim, vamos supor que você seja minha paciente, você vire pra mim e fale, eu sou louca por chocolate. Sou formiga. É isso, não vou tirar o teu chocolate. Vamos negociar um 65, um 70, um 80. Mas de marca convencional. Não posso falar marca, mas é. Entendeu? É isso. Mas, Entendeu? no caso, aumentar a dosagem de cacau para diminuir Por quê? Aumentando a concentração de cacau, eu diminuo a concentração de açúcar. Sim, para diminuir o açúcar. É isso, Tá. E- Mas não tem problema a gente comer de vez em quando um Não, docinho. o problema é que assim, sabe aquela frase? A diferença entre remédio e veneno é a dose? Sim. Vale para isso também. Não que o açúcar em pequenas doses seja um remédio. Mas a diferença do açúcar muito, muito, muito maléfico é aquela pessoa compulsiva, formiga, que vai todo dia comer um doce lotado de açúcar. Ele tem, realmente existe a questão do vício? Tem. Olha. Tem, assim, não, volto a repetir, não sou eu que estou falando, tá? Já existem publicações, inclusive em base de dados, tipo PubMed da vida, que você consegue associar, não é que ele vicie, mas ele ativa a sensação de prazer. Então, assim, vai viciar por quê? Não porque o açúcar é uma droga viciante.
Até pode ser, mas enfim, não é exatamente por isso. É porque quanto mais benefício você sente... É tipo exercício, gente. Já reparou aquela pessoa que começou a correr 5 quilômetros hoje corre uma maratona? Hoje tá na máfia da corrida. Hoje tá na máfia da corrida. É exatamente isso. Então, assim, depende da situação. E os adoçantes? Será que aí é um rolê? A saúde... A gente consegue realmente... É válido você tirar o açúcar e colocar adoçante todo dia? Aquela famosa pergunta. Quero emagrecer, gosto do docinho, vou partir pra Coca Zero. Vale a pena a Coca Zero? Coca-Cola não vale a pena, né, gente? Entre a Coca normal e a Coca Zero. Entre o suco e a Coca Zero. Essa questão Isso é polêmico, de você tá? botar o adoçante na sua vida, assim, aguerrido. Depende do adoçante. Isso, todo dia. Ó, todo depende dia. do adoçante. Eu, particularmente, sou da opinião de que nem o adoçante. Porque tudo que é todo dia, gente, só legumes, frutas e verduras. Entendeu? Que isso tem que ter. Sabe a nutrição básica? O básico que funciona é tipo isso. Mas colocou muito... Porque, assim, esses adoçantes mais modernos, gente, a longo prazo, ninguém sabe o impacto ainda. Porque não deu tempo de você saber o impacto. Então, assim, sucralose, xilitol, a própria estévia, são opções que você tem hoje de fácil acesso. Algumas são melhores, eu particularmente não gosto da sucralose, porque ela, sim, já tem algumas comprovações. Quais você consome? Quase nenhum, tá? Quase nenhum. Quase nenhum. Quando tem alguma coisa, eu já compro eu não tenho adoçante na minha casa, isso é um problema até quando você vai receber alguém, como é que a pessoa adoça o cafezinho, porque eu não tenho. Mas, normalmente, é estévia, normalmente. Xilitol me faz muito mal, muito Você prefere mal. açúcar? Prefiro. Do que o xilitol? Prefiro. Fernanda, tá? Não, vamos deixar claro que... Ai, mas a Nutri... Não, amor, eu prefiro consumir com açúcar, por quê? Xilitol é um poliol e ele me dá fermentação, ou seja, você fica uma distendida. pança. É isso. E aí, amor, é certo, diarreia. A sucralose tem... Você ia falar de uma... Eu não gosto da sucralose. A sucralose ela já é um pouquinho mais antiga. Então, ela já tem algumas associações. Normalmente, esses produtos diet light são sempre com sucralose, né? E isso é um erro, tá, gente? Porque, assim, quando a gente fala de rotulagem e informação nutricional, tem umas pegadinhas na indústria de alimentos que ninguém percebe, mas fala, ele tem redução do teor de sei lá o quê. Cara, mas peraí. Né? Qual é essa redução? Do que ele está falando? O que está acontecendo? E isso faz diferença? E aí, quando você fala de adoçante, as pessoas acham, não, tem adoçante, é saudável. E não é, necessariamente. Às vezes lotado de gordura para fazer compensação de sabor. E aí é uma gordura de merda. Bom, com esse disclaimer, você já viu que o Fernanda tem opiniões polêmicas e um jeitinho maravilhoso de ser. Pegando esse gancho, eu vou te perguntar, Fernanda. Instagram. Como é que você conseguiu transportar? Não, porque a gente no Instagram, a gente te vê. Parece uma redundância falar isso, mas tem muita gente que é um personagem no Instagram que não sabe fazer essa construção. Gente, se eu tiver vermelha é o nervoso, tá? Raiva. A gente realmente te conhece ali no Instagram. Tanto que a gente se conheceu pessoalmente sábado passado, mas a gente já sabia o seu jeito, a gente já sabia como você era. Você é muito você. Como é que é isso no Instagram? Como é o seu posicionamento no Instagram? Gente, isso é difícil. A pergunta rolou um rolê no início pra você se assumir nesse jeitinho aí? Cara, então, pra todo mundo, tá? Quando você começa a mexer com o Instagram, a verdade é que as pessoas querem te colocar numa forma. E não cabe. Não dá, cara. Gente, me irrita muito. Sabe por que as pessoas são diferentes? Eu sou uma nutricionista que sou mais enérgica e dou esporro. Tem gente que vai se identificar, bom pra mim. Tem gente que não vai se identificar e precisa de uma nutricionista mais delicada. E assim, tá tudo bem, sabe? Assim, o universo, o sol nasce pra todo mundo. Só que a partir do momento que você trabalha com o Instagram, e se você não bate o pé em algumas coisas, você acaba fazendo mais do mesmo. Sabe, mais do mesmo? O que você bate o pé no seu Instagram? Eu não abro mão de falar do meu jeito, de mandar um puta que pariu ao vivo, sei lá, online. Porque eu sou assim, meu paciente sabe que eu sou assim. E é muito difícil, eu já ouvi isso, tá? Você falou isso, e isso eu fico até orgulhosa de mim, tá, gente? Porque assim, Fernanda, eu te via no Instagram, você é exatamente igual pessoalmente. Mas isso é maravilhoso. É exatamente isso.
É muito chato você ouvir comentários do tipo, nossa, mas no Instagram ela é tão simpática e ao vivo é insuportável. Puta, quer acabar comigo. Não porque eu faça essa coisa de ser simpática. E vocês estão aqui para me defender. A gente conversou numa boa lá no dia do evento. Eu sou desse jeito. Então, assim, se a pessoa é mais introspectiva, trabalha isso. Vai ter gente que vai se identificar. Se a pessoa não gosta tanto de fazer stories, cara, trabalha com outra forma. Encontra a sua forma de trabalhar. Assim como num consultório, vocês entendem? E como você, assim, é porque é uma dúvida que a gente tem, de, às vezes, trazer a nossa personalidade de um jeito autêntico. Sim. Qual foi esse rolê de botar a Fernanda falar assim, calma aí, essa caixinha não tá dando, não tá rolando. Demorou pra você se Muito. encaixar? Ai, gente. Você tentou copiar, você tentou pegar estratégias prontas. Como é que foi pra você falar assim, cara, isso aqui tá dando certo, isso aqui é meu modelo? Eu nunca acho que tá dando certo, tá, Então gente? tá, confia. Mas, enfim. Cara, eu bato muito de frente. Eu sou muito chata. Putz, grilo, eu sou muito chata. Eu já tive várias equipes de marketing e, gente, para você cobrar e para você entender o teu rolê, você tem que saber minimamente. Então, eu fui dar uma estudada em marketing, eu fiz um curso, li uns livros. Ah, eu sou entendida? Óbvio que não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu deixei de ser uma porta sobre o assunto, entendeu? Quando você sabe minimamente alguma coisa, você começa a tentar cobrar de forma diferente. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Faz. E o que acontece? Fazer o que todo mundo faz pra mim já não dá certo. Eu quero exatamente o oposto. Se tá todo mundo fazendo a trend da musiquinha, da PQP, do TikTok, da blá blá blá, eu não quero fazer isso. Porque pra mim, já vai ter gente suficiente fazendo aquela porcaria, eu quero fazer de outro jeito. Eu acho que isso é um ponto importante e, cara, você tem que ter culhão, tá? Pra ser você. E é o termo correto, tá? Você tem que ter culhão. Seja para ser introspectivo e tá tudo certo, seja para ser pé na porta. Teve algum post que você lembre, assim, você fala assim, pô, esse foi o primeiro que eu botei a Fernanda pra fora. Cara, deixa eu pensar. Algum assunto, você falou assim, agora saiu, agora a fera A gente vai saiu. procurar ele depois. Eu acho, porque assim, teve lá o rolê das minhas 2 contas, né? Enfim. Lá atrás, depois eu até cato isso pra todo mundo. Teve o primeiro que eu falei mais desses meu jeito, entendeu? Tipo... E qual foi o assunto? Você lembra? Foi numa live, na verdade, em que eu comecei a falar do meu jeito. Porque assim, até então você se segura, sou fina e delicada, mais ou menos, tá, gente? E aí, quando você meio que, vou falar do meu jeito, é legal, porque assim, você fica mais tranquila e as pessoas que estão te vendo percebem isso, sabe? Então aí foi. E foi indo, sabe? Isso é uma coisa importante, porque isso que começou a me irritar. O Instagram tá todo igual. O Instagram cansa, né, gente? Você abre, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Aí você passa. E sobre essa devolutiva que você contou aqui pra gente, mas eu quero trazer isso pro podcast, porque eu acho importante as pessoas escutarem isso. Da compatibilidade com o paciente. Existe isso? Existe, amor. Existe. Olha só. Conta pra gente aquela historinha da alta. Porque tem que ser contada. A pessoa é polêmica. Porque ela tem que ser contada. Porque Sim. as pessoas acreditam que assim, você tem que entubar qualquer tipo de paciente e você só tem que ficar ali atendendo. Não, tá louco. Olhando pro financeiro, é mais um paciente. Não, gente, financeiro vai ter retorno, esquece. Se você faz o que você ama, tá? Se você faz bem feito, se você faz o que você ama... Chega a me dar calor. Devo estar com as bochechas rosadas. Mas o que acontece? Existem pacientes que não combinam com você, que não combinam com o seu método de trabalho, que não combinam com o que você acredita. E você vai virar para ele e vai falar, fulaninho das couves, tô te passando aqui o contato de uma nutricionista que vai poder te atender melhor do que eu. Você deu alta para ele. Beijo. Não me liga, diga-se de passagem. Simples assim. E funciona. Não é nenhuma questão de funcionar. Eu acho que os pacientes não esperam. Porque, assim, o ser humano, não é paciente, tá? Mas o ser humano, ele é condicionado a jogar a responsabilidade para o outro. E na nutrição a gente vê muito. Não, na nutrição o tempo todo. Eu acho que só falta pegar uma colher e dar na boca do paciente. Porque, que nem a gente falou, aquele corte, aquele gene. A nutrição, a gente fala assim, vai ali, que ali é bom. Mas você não pode pegar a pessoa pela mão e carregar a pessoa até lá, né? E eu acho que também, nesse sentido de você ter essa
honestidade de ver que aquele paciente você não consegue acompanhá-lo. Não dá, e tá tudo bem, entendeu? Isso vai fazer com que muitas pessoas, pacientes no caso, realmente encontrem qual é a nutrição dela. Vai ajudar nesse sentido também, não e só te você. respeitem mais, né? É isso. Eu acho que assim, você... E vamos trabalhar com mitos, tá, gente? Assim, não, você não sabe de tudo. Você não sai da faculdade fodarástico, pica das galáxias. Não sai, muito pelo contrário. Você sai, parece que mais ferrado do que entrou. Com mais dúvida do que certeza, Pelo né? amor. E assim, você ter a humildade de saber que você não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, te dá paz no coração. Porque você deixa de assumir essa responsabilidade. Então, assim, a partir do momento que e isso é difícil, tá, gente? Isso não é fácil, não. Você assumir que você não consegue alguma coisa e você vai passar a bola para outro, porque tem muito mais a ver com esse outro, e ok, é libertador. A palavra certa é essa, porque assim, volto a repetir, o ser humano, ele é naturalmente condicionado a jogar responsabilidade para o outro. Todos os meus pacientes, eu tento trabalhar essa autorresponsabilidade. Mas eu não emagreço por causa do Hashimoto. Será? Querido, ou é porque você não seguiu o plano, ou porque você não tá malhando, ou porque não tá dormindo direito, ou sei lá mais o quê. Né? Então, assim, falta isso no ser humano, inclusive em mim, tá? Eu tô falando, eu me incluo no rolê. Porque a gente é assim, a gente é condicionado a, tipo, olha o que você me fez fazer. Oi? Você fez porque você quis. Né? Primeiro de tudo, você que me procurou, né? Exatamente. Então, assim, até que ponto eu posso trabalhar isso com o paciente e até que ponto aquele paciente vai ser bom para mim. Porque isso também tem que ser pontuado. Não é porque você está pagando a consulta que, assim, o profissional ele tem vários pacientes. Isso é em defesa da classe, tá? Eu tento dar retorno a todos os meus pacientes, mas, assim, gente, tem horas que não dá. E tem muitas dúvidas e é normal ter dúvidas. Retorno que você diz, atenção no WhatsApp. Atenção, e mensagem, e respondo e-mail, e respondo, o exame de sangue. Gente, somos seres humanos, às vezes não dá conta. E assim, admite que errou, volta, fala com o paciente e tal, resolve o problema, mas assim, isso eu percebo, tá? De um tempo pra cá, a empatia de profissional com paciente e paciente profissional vem diminuindo e isso me deixa triste. Ah, é? Eu acho isso. Mas você percebeu como, assim? Por relatos, tá? Assim, eu não tive... Graças a Deus, eu não tive O paciente tá mais impaciente. Impaciente. E principalmente, gente, pílula mágica. Tipo, você tá... Vou te dar um exemplo. Paciente com 35 anos chega... Poliqueixoso, que a gente fala, né? Sono ruim, intestino que não funciona, digestão, blá, 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 aquela lista, né? 50 mil tópicos. Em um mês, amor, só se você operar um milagre que você vai tratar tudo. Sim. E aí, joga-se a responsabilidade pro profissional, sendo que, assim, você tá uma vida fazendo merda. Então, assim, você acha que em um mês você vai resolver o problema? Não vai, 35 anos de erros na alimentação vão ser corrigidos em um mês. É isso. Mas essa questão você falou da pressa, do imediato, né? Que a pessoa pensa, vai aí que a gente vai para outro lugar. Emagrecimento, eu quero emagrecer agora, já. Nesse sentido, assim, você acha que as medicações estão entrando e estão tomando lugar? Eu ia falar isso agora. Eu ia falar, gente, não. Eu tô até otimista, porque as pessoas ainda procuram um nutricionista, porque daqui a pouco vão até parar de procurar um nutricionista e vai direto pro... Pelo contrário, daqui a pouco a gente vai ver o resultado, porque não adianta nada você emagrecer se você não aprender a comer. Gente, mas a gente tá numa sociedade nova, né? Os cabeçudos do Ozempic. Fósforo. Porque só tem isso. E as pessoas postando lindas e maravilhosas na academia, e quando você vai ver pessoalmente, você fala, nitidamente, meu amor. Meu amor, não tem como, tá? Não foi. Uma pessoa que, olha só, esses medicamentos são eficientes, tá, gente? Prescritos por médicos. Hoje em dia, se eu descer aqui e for na farmácia, eu compro um Ozempic sem uma receita. Isso tá certo? Não tá certo. É sem receita que eles estão vendendo. A única barreira é o dinheiro, né? É isso. Mas você acha que o caso dessa facilidade é mais por conta da farmácia que está vendendo? É uma questão da indústria farmacêutica ou uma questão da classe médica que está passando adoidado? Não acho que seja a classe médica. Depende do médico, tá? Mas assim, não acho que seja culpa dos médicos, não. Eu acho que a gente tem uma sociedade
principalmente aqui no Rio, eu acho, que cobra muito essa coisa da estética e do corpo. E as pessoas querem. Uhum. E assim, as pessoas querem comprar, as outras pessoas querem vender, você tem o casamento perfeito. São medicamentos que funcionam com prescrição médica adequada, tá? Que fique claro isso, funciona. Mas quando for necessário. E existe a doença para tratar, né? Existe uma doença que aquela medicação trata. É isso. Né? Não é qualquer pessoa. E assim, você tem ali os efeitos colaterais. Então, você tem uma perda de massa muscular, você tem uma deficiência nutricional, aí começa a cair cabelo, a unha fica fraca, você fica cansado. Vale a pena? Depende da pessoa. Volto a repetir, não dá pra criar um padrão, mas depende. Bom, a gente já viu que você é diferente, Fê. A gente já percebeu que você é diferente, que você tem uma abordagem diferente, que você quer gerar de verdade uma conexão com seus pacientes. Sim. Que você tem, vou usar uma palavra até para fazer um gancho aí com o nosso próximo tema. Você tem uma áurea diferente. Explica pra gente aonde que essa história de medicina germânica, física quântica, ressonâncias, cristais, afins, entra na nutrição e como é que você usa esses mecanismos na sua prática clínica. Tá. Vamos por partes, então, gente, que isso é polêmica, muitas polêmicas. Essa medicina germânica, você vai estudando, porque assim, tem muita coisa para se estudar, né, gente? Você vai dando pinceladas e tal. Mas é o que a gente estava falando do emocional da pessoa influenciando no aparecimento de doenças. Ponto, né? Segura essa informação aí. Quando a gente fala de física quântica, é outra pegada. A física quântica estuda campo eletromagnético, campo vibracional. E assim, quando a gente fala de física quântica, tem os prós, tem os contras, tem os que acreditam, tem os que não acreditam e tem toda aquela confusão. Mas é ciência. É uma ciência. Não é papo de lelê. Não é, é holística. Me dá um ódio quando eu escuto isso, holística. Não tem nada de tilelê. Não, o que acontece? As pessoas, elas passam a informação de forma errada. Por quê? Quando você estuda frequência, e aí você está estudando a passagem de uma frequência tipo um Wi-Fi, tipo uma onda de rádio. Você não vê o Wi-Fi passando, mas ele está aqui. Você não vê o rádio, a onda do rádio passando, mas se você liga o rádio, ele vai tocar, correto? É esse o raciocínio. Então, onda, frequência, é exatamente isso. O que você pode fazer associado à nutrição? Entender o tipo de frequência que combina com aquele paciente. É uma alergia alimentar? Não. É uma intolerância alimentar? Não. É uma frequência, é diferente. Então, você não pode falar com teste, seja lá com o que for, que uma pessoa está alérgica a determinada coisa. Aquilo ali não é real, tá? Mas a gente consegue trabalhar associado com outras técnicas, tipo a radiestesia, que até a gente falou aquele dia, e entender uma demanda daquele paciente, seja emocional e seja física. Então, a gente pode dizer que eu tenho uma frequência, você tem uma frequência, ali tipo tem uma frequência. Isso. Pão, batata, hambúrguer, pizza, tudo tem uma frequência. Olha só, tudo que é matéria tem uma frequência, porque na realidade tudo que é matéria é próton, elétron e nêutron. Então a gente consegue mensurar essa compatibilidade. Não digo nem mensurar, mas você consegue sentir, frequenciar. Aumentou ou diminuiu? Faz bem e não faz bem? Tanto que existem frequências que você consegue trabalhar com a melhora de estresse, de ansiedade. Por quê? São frequências que melhoram a frequência do seu corpo. Legal. Então a gente consegue definir o que eu quero aproximar e potencializar na Fernanda e o que eu quero. Não é aquela ciência exata, tá? De 2 mais 2 são 4. Não é isso. Mas é um agregador no tratamento de um paciente. E você usa no consultório? Uso. Eu posso dizer assim, não entendo muito desses testes, mas eu posso dizer assim, que existe uma análise do que o semelhante atrai. É tipo isso aí. Ó, perfeita essa colocação. parte. É tipo um imã. Isso. Imã não atrai? Você vê o imã atrair? Você vê a frequência do imã ali? Não. Mas ela existe. Você vê a atração. Exatamente. Então, perfeita um colocação. Semelhante, vê outro semelhante. E, por exemplo, o que aumenta a frequência e o que diminui a frequência? Uma coisa vai aumentar a frequência, outra coisa vai diminuir. Volto a repetir. Isso não tem a ver com alergia, tá? Alergia é outra coisa, como eu já falei aqui. Alergia mediada por proteína, blá, 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 que a gente já falou no início. E a história da medicina germânica? Também.
o que ela é, o que ela trata? Ela trata as questões mais voltadas para os traumas emocionais e como o corpo manifesta uma doença física através de um trauma. A gente consegue, assim, fazer uma brincadeira com você, tá? Não, adoro. Porque isso funciona muito pra gente elucidar, eu acho isso muito legal. Ó, vou dar um Se exemplo. a gente for descendo, assim, no nosso corpo, por exemplo, cabeça, garganta, coração, barriga, e a gente for botando... vamos até a barriga, assim, cabeça, garganta, coração, barriga. Pensa nos chakras. Você já estudou sobre os chakras? Então, o que a gente poderia falar, assim, um problema de cabeça tá relacionado a... Vou dar um exemplo prático, inclusive de uma amiga minha. Quando ela era criança, a babá tapava muito a boca dela. Tá. E aí ela ficou com um problema no desenvolvimento de fala. Tá. Mas ela não tinha nada físico. É um trauma emocional. Entendeu? E hoje ela responde... Não, hoje ela tá bem. Tá bem. Exatamente Mas isso. quando ela era pequena, ela teve uma questão com fala. Teve. É mesmo. Todo mundo tem traumas, tá? Mas, por exemplo... Cabeça. Uma pessoa Como que tem assim? muita enxaqueca, por exemplo. O que a gente pode... Depende. Aí é muito relativo. Pode ser a questão dos problemas que ela não sabe lidar, pode ser a questão do controle. Normalmente, as pessoas muito controladoras, e é difícil se assumir controladora, ela tem essa coisa da enxaqueca, do peso, É literalmente isso. Quando você quer controlar tudo, você não controla nada. Mas é verdade. E aí você tem esse tipo de sintoma. Uma pessoa que, às vezes, engole muito os sentimentos, não expressa o que sente, vai ter, sei lá, uma alteração de Hashimoto. Garganta. Exatamente, pode ser. E Um refluxo, uma azia. E estômago, pra gente fechar aí o cabeça, a garganta. O que a gente pode falar? Possíveis traumas, que uma pessoa tem uma gastrite, tem uma pessoa... úlcera. Eu já vi paciente que, quando saiu do emprego, melhorou a gastrite. Por quê? Detestava o chefe. Não podia mandar o chefe pra PQP... Aí ficava lá, dizendo amém. Aí ficava digerindo isso. Sabe aquela história, né? Aquela situação que você não conseguiu digerir? Que, no fundo, você queria mandar a pessoa lá pra merda e não consegue mandar? Mas é tipo isso. Ai, Fernanda, mas isso é com todas as pessoas? Óbvio que não, tá? Você tem fatores. Porque uma doença não se manifesta por um único fator. Uma doença se manifesta por vários fatores. Sim. A nutrição integrativa, então, ela entraria aí também. Também. O emocional, né? O que está causando. É porque, assim, quando a gente fala do emocional, tem gente que não leva tão a sério, que é mais focada nessa questão só fisiológica. E eu entendo, e tá tudo bem, é uma linha de raciocínio. Eu trabalho com essa linha mesclada. E também não tem certo ou errado. São Mas linhas você vê resultado ali isso. que te dá uma... Eu acho que o principal ali é a prática clínica. A prática clínica me mostra que tem diferença. A pessoa que consegue tratar os traumas e a cabeça associado com tratamento físico, propriamente dito. Porque até na questão emocional, a gente tem hormônios, a gente tem, sim, né? A gente tem algumas conexões químicas, sim, que acontecem. E por que a gente pode dizer que não iria influenciar na digestão de algum alimento? Exemplo idiota. Quando uma pessoa que você ama te abraça, você não tem uma sensação de prazer? Como é que não vai influenciar? Simples assim. Quando você come uma coisa que você gosta, você não tem uma sensação... Independente se é doce, se é açúcar. Se você come, sei lá, adoro pizzas. Quando você come a pizza... Você vai ter uma resposta hormonal. Você vai ter uma resposta hormonal de felicidade ali, se você gosta. Sim. É isso. E para as pessoas que estão saindo da faculdade, Fê, assim, e tentando se encontrar e, cara, pra onde eu vou nesse mar de assunto? Outra coisa que me dá até calor, gente. Saindo da faculdade. O que você, assim, olhando pra trás, olhando pra Fernanda, que já tá formada, que já tá num baita consultório, tem uma que rede... já se ferrou. E tem uma rede aí de pessoas que amam o trabalho. O que você falaria, assim, vai ali por esses 2 caminhos ou esses 3 caminhos, porque... tá aumentando o número de estudos, tá numa área crescente. Tem alguns palpites aí, uns direcionamentos? Áreas, cursos, especializações. Então, vou falar de... Mais áreas, né, pra gente não... eu acho que assim, a gente tá num momento da sociedade em que cada vez mais as pessoas estão doentes, tá? Doentes real. Acho, sim, que as doenças autoimunes vão aumentar mais. Já tá aumentando, na verdade, né? E vai aumentar mais. E com certeza... Não, com certeza não, né? Porque é muita presunção. Mas, assim, ao meu ver, doenças inflamatórias intestinais, doenças ligadas à fertilidade,
Porque cada vez mais o ser humano está se contaminando. É por alumínio do desodorante, é por chumbo da maquiagem, é por alimentos inadequados, por tudo isso. Mas isso é com todas as pessoas? Nunca é com todas as pessoas, né? A gente acaba generalizando muito, mas nada é geral, né? Por que é tão difícil você trabalhar com uma nutrição mais integrativa? Porque nada serve para todo mundo o tempo todo. Não tem fórmula de bolo. Não tem fórmula de bolo. Você falou da fertilidade. A gente tem, assim, uma grande situação que vem acontecendo, né? Com relação à fertilidade, é que existem síndromes que estão cada vez mais aparecendo em crianças, né? A criança já nasce com uma síndrome. Já nasce. Nunca teve tanto autismo. Exatamente, por conta de um hábito alimentar ou de um hábito de vida, ou a população em geral. A população em geral, a contaminação por metal pesado tipo alumínio, já tem associação com isso. É. Uma gestação não adequada, uma gestação tardia, uma gestação não desejada. Isso tem a ver. Porque, resposta hormonal. A mulher engravidou. Ela não queria engravidar. Ela vai ficar feliz? Você acha que o bebê não vai sentir? Que o feto não vai sentir? E aí a gente já entra em outras questões também de traumas emocionais. E aí tem gente que defende a constelação familiar, por exemplo. Eu acho que tudo é válido para você tratar o seu corpo e os seus traumas. E principalmente, se você se sente à vontade com aquilo ali. Tem gente que gosta de constelação, tem gente que gosta de psicólogo, tem gente que não gosta de nada. Você tem que respeitar ali aquele paciente e ver o que funciona melhor para ele. A gente já tá indo pro final? Já, né? Infelizmente. Fê, a gente tem uma pergunta padrão, mas pra você nada é padrão. Adoro. Tô plena, gente. Tô muito plena. Então, se você pudesse... Eu tô te garantindo isso, tá? Que você vai mandar uma mensagem e ela vai chegar no telefone, na língua específica de todo mundo do planeta. Nossa. Que mensagem você mandaria para todas as pessoas? Peraí, preciso de um minuto para pensar. Para todas as pessoas? É uma mensagem que eu tô te garantindo que vai chegar em todos os telefones do mundo e todo mundo vai ler. Qual mensagem você deixaria? Atualmente, eu falaria para todo mundo ter cuidado com o que consome. De todas as formas de consumo. Não é consumo só comida. É consumo de mídias, consumo de alimentos, consumo de internet, consumo de próprias pessoas, com quem você anda, com quem você discute, com quem você tá, porque isso faz diferença. O que a Fernanda não consome? O que eu não consumo? Puxado, hein? Puxado. De alimentos vários, tá, gente? Por várias questões, inclusive genéticas, que a gente já falou aqui. Os dois, vai. Os dois alimentos que você não consome. Que eu não consumo mesmo? Leite de vaca e derivados, não pela lactose, e glúten. E alho, com certeza, me faz muito mal. Não é por peso, tá, gente? Tem nada a ver com estética. Quais lugares você não consome? Lugares que eu não consumo? Lugares em que eu não sinto uma vibe boa. Independente do lugar, eu vou embora. Conteúdos. Conteúdo idiota, né, gente? Pelo amor de Deus. Que tipo de pessoa a Fernanda não consome? Arrogante. Isso aí eu não consigo, porque ninguém é melhor do que ninguém, tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode estar melhor agora, mas não quer dizer que daqui a pouco você vai continuar melhor. Então, assim, não é ser bonzinho, idiota, passar a mão na cabeça de todo mundo, mas é saber que o mundo dá voltas. E se eu quiser te ver mais, te encontrar mais, tomar mais esporros? Vai na consulta, né, gente? Qual o seu Instagram e onde eu te encontro? Gente, então, vamos lá. fernandaesquitino.nutri. Manda direct pra mim, que sou eu mesma que respondo. Não tem ninguém que responde pra mim. Pronto, acabou. Que ótimo. Linda. Muito obrigada, Fernanda. Foi muito bom, foi muito bom. Amém, meninas. Obrigada. E terminamos mais um episódio maravilhoso. Espero que você goste. Assina o nosso canal. Curte esse episódio e assista várias vezes. Toda quinta-feira, 5:30 da tarde, estaremos aqui. Beijos. Um beijo pra você.